Neste módulo estamos interessados em caracterizar para cada subconjunto, podemos chamar A, de Rn, um conjunto de pontos a que chamamos o interior de A, um outro conjunto de pontos que vamos chamar fronteira de A, ou muitas vezes se usa um D curvo de A, e finalmente um conjunto que se chama o fecho de A. Fecho de A. Portanto, quanto ao primeiro conjunto de pontos interiores de A, portanto, isto vão ser pontos de Rn que têm a seguinte propriedade, para os quais existe sempre a possibilidade de encontrar um raio para uma bola centrada no ponto X e raio R positivo, que ainda está completamente dentro do conjunto A. Portanto, eu trouxe aqui um exemplo de um conjunto de pontos de R2, em R2, esta figura azul, e, portanto, todos os pontos interiores são pontos em que estão cá dentro, obviamente, em que eu posso pensar em circundá-los com pontos de uma bola aberta centradas neles e com um raio R. Portanto, quanto mais me aproximo, obviamente, da fronteira, não é? Vamos já caracterizar estes pontos que estão aqui como a fronteira, mais pequeno vai ser o R, mas é sempre possível fazer isso. Portanto, os pontos, assim, com esta propriedade, são os pontos interiores. Fronteira de A. Portanto, a fronteira de A, não é? Portanto, isto é um conjunto de pontos. A fronteira de A vão ser pontos de Rn, com a seguinte propriedade: qualquer que seja a bola de centro neles e raio R, esta bola vai encontrar tanto pontos do conjunto, portanto, quando ficar intersetada com o conjunto A, isto não vai ser vazio, portanto, vão haver pontos neste conjunto, mas também, se fizermos a interseção desta bola com o complementar de A, portanto, com Rn, chamemos-lhe Rn menos A, este conjunto também não vai ser vazio. Portanto, voltando aqui ao nosso exemplo de região plana azul. Portanto, os pontos na fronteira são pontos que estão aqui neste rebordo, não é? Portanto, são pontos limites em que, quando pensarmos em bolas em torno deles, portanto, são abertas as bolas, certo? Portanto, é um conjunto de pontos em que parte deles fica dentro do conjunto e parte fica fora. Finalmente, a caracterização do fecho do A. Portanto, o fecho do A é, fechando aqui já agora a chaveta de conjunto, o fecho do A é um conjunto de pontos de Rn para os quais, qualquer que seja o R, o raio positivo que se pense, as bolas centradas nos pontos do fecho e de raio R vão intersetadas com A, encontram sempre pontos do conjunto. Portanto, isto que está aqui vai ser diferente de vazio. Uma caracterização mais simples para este fecho do A é: o fecho do A há de ser sempre o interior do A unido com a fronteira do A. Vamos utilizar a caracterização de conjunto interior, fronteira e fecho aplicada a um exemplo de subconjunto de R2 de pontos que verificam duas condições, em que a primeira condição é a primeira coordenada em módulo ser menor que 1, a segunda condição é a segunda coordenada também ter valor absoluto menor que 1. Portanto, o que é que será o conjunto interior de A? O conjunto interior de A, aliás, podemos recordar ao desenhar a representação geométrica deste conjunto, desta figura plana, portanto, é o conjunto de pontos em que a coordenada x vai de menos 1 a 1 e a coordenada y vai também de menos 1 a 1, portanto, y igual a 1 lá em cima, y igual a menos 1 aqui em baixo. Portanto, x de menos 1 a 1.
E o que nós estamos aqui a considerar com este conjunto são os pontos que ficam dentro desta moldura, deste enquadramento, certo? Portanto, os pontos deste conjunto com estas condições coincidem exatamente com o conjunto A. Portanto, todos os pontos deste conjunto são pontos interiores. A esquadria não faz parte do conjunto. E este é, aliás, um critério para classificar A como sendo aberto. A é um conjunto aberto. Quanto à fronteira do conjunto A, portanto, neste caso, a fronteira de A não pertence ao conjunto, certo? Portanto, a fronteira do conjunto A é a esquadria, portanto, é os conjuntos de pontos que estão nestes segmentos que eu estou agora a desenhar a azul, e esta fronteira não está contido em A, certo? Portanto, mais um indício de que A não é aberto. Quanto a pontos que possam estar na fronteira, o que é que lhes acontece? Portanto, cada ponto na fronteira, se pensarmos numa bola com centro no ponto e um raio R arbitrário, fica com pontos tanto no conjunto como fora dele, certo? Definição de fronteira de A. Finalmente, o que é o fecho de A? O fecho de A é a figura que agora está aqui desenhada. Portanto, é o conjunto sombreado preto, que chamamos interior de A, união com o conjunto de pontos na fronteira de A. Segundo conjunto, ligeiramente, vamos fazer uma pequena alteração relativamente ao conjunto A. Portanto, é o conjunto de pontos de R2 que verificam estas duas desigualdades, aquelas duas condições nas coordenadas x e y. Portanto, até podemos começar logo por representar o conjunto como sendo o quadrado com o seu interior, portanto, é o quadrado com a esquadria x igual a menos 1 e x igual a 1, y igual a menos 1, y igual a 1, e o conjunto de pontos de coordenadas x e y que verificam aquela condição. Portanto, o meu interior, neste caso, interior de B, é o interior, são todos os pontos de B, até podemos escrever, é todo o B menos a fronteira. Portanto, o conjunto não coincide com o conjunto B. Portanto, neste caso, o interior de B não é B. Os pontos de fronteira do conjunto são, como há bocado, os 4 segmentos que verificam as condições. Portanto, este conjunto fronteira é igual à fronteira do A do exercício anterior, não é? Do exemplo 1, se quisermos comparar, do exemplo 1. E, neste caso, os pontos de fronteira estão contidos em B, fazem parte. Não é? Todos os pontos de fronteira fazem parte do conjunto B. Finalmente, o fecho de B, que é a união do interior com a fronteira, portanto, são todos os pontos do interior com os pontos de fronteira. Isto é a própria definição de fecho. E, neste caso, pelas próprias condições que vemos aqui escritas, coincide com o conjunto B. Portanto, este é um critério que nos permite distinguir B como sendo um conjunto fechado. B é fechado. Uma observação relativamente a estas classificações versus abertos e fechados. Portanto, pensando agora num terceiro conjunto, vamos lhe chamar C, em que retiramos uma destas igualdades. Portanto, retirar uma igualdade corresponde geometricamente a não incluir uma parte da fronteira do conjunto do exemplo, aliás, dos dois exemplos, que as fronteiras são sempre iguais, certo? Portanto, retirando esta igualdade, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que o interior de C não coincide com C, porque nós temos mais pontos, que são estes que estão aqui, que estão em C, certo? Que estão em C,
mas não são pontos interiores. E, por outro lado, se pensarmos no fecho de C, temos que pensar em fechá-lo no sentido que temos que incluir estes pontos que não pertencem a C no fecho. Portanto, C, o fecho de C, também não coincide com C. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, de facto, existem conjuntos que não são abertos, mas também não são fechados. Certo? Portanto, isto significa que C não é aberto, mas também não é fechado. Não é fechado. Portanto, o contrário de um aberto não é um fechado. Portanto, existem conjuntos que não são nem uma coisa nem outra.